Paz de Cristo, irmãos aí de São Bernardo. Meu nome é Álvaro Pestana. Provavelmente alguns de vocês me conhecem, porque eu já estive recentemente aí dando aulas pelo Ebenezer. Talvez quem é muito antigo vai lembrar de mim, porque eu estudei no fim da década de 70, no início dos anos 80, estudava aí na Unicamp. Fiz o curso aí. E naquela época os missionários antigos, mais antigos, já estavam na cidade e eu não lembro se São Bernardo começou naquela época, acho que não, acho que é depois. Mas, enfim, eu sempre tive contato com alguma irmandade aí da cidade de Campinas. Então é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite para estar partilhando com vocês da Palavra de Deus nesse domingo. Quero falar justamente da caminhada cristã. A caminhada cristã que foi ilustrada por essa leitura que já foi feita de Lucas, capítulo 24, não é? Dos versículos 13 até o 36, que falam justamente daquela famosa história dos discípulos no dia da ressurreição, no domingo da ressurreição, encontrando Jesus no caminho de Emaús, o caminho para Emaús. Emaús é uma cidadezinha, um vilarejo. Os arqueólogos acham que encontraram o lugar na atualidade, uns 10 quilômetros de Jerusalém, e esse local era o local para onde se dirigiam dois discípulos, né? Aqui no versículo 13 diz que naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, dois discípulos estavam saindo de Jerusalém e indo para Emaús. Enquanto estavam caminhando, logo ao lado um outro caminhante vem vindo. E caminhar e conversar é um dos gestos mais antigos da humanidade, né? Uma coisa muito humana, andar, conversar e tal. E esses dois homens indo e aquele terceiro andando mais ou menos junto com eles assim na estrada. E num certo momento, esse estranho, que era o próprio Senhor Jesus, eles não sabiam. Eles estavam disso como que impedidos de reconhecê-lo. Agora, o que significa isso? Provavelmente havia um aspecto humano e um aspecto divino. O aspecto humano é porque eles não esperavam o Cristo ressurreto. Jesus morreu, então apagou assim qualquer possibilidade de encontrar Jesus vivo. E talvez no aspecto divino, Jesus ressurreto, com um corpo humano, como o nosso, um ser humano, parecia igual a qualquer pessoa, mas com algum aspecto diferenciado, que então não parecia ser exatamente do jeito que Jesus era. Então ele veio com eles e quando eles estavam conversando, diz aqui que ele perguntou: o que vocês estão discorrendo pelo caminho? Que é esse assunto que vocês estão conversando tão assim demoradamente? Aí eles pararam assim, quase que olharam para ele assim, mas eles vão dizer: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses dias? Porque Jerusalém, cidade festiva dos judeus, cidade das grandes festas, tinha sido a festa da Páscoa, então muitos estrangeiros vinham residir na cidade naquele período entre Páscoa e Pentecostes, ficavam aqueles dias lá. Então pessoas estranhas, talvez estivessem na cidade, estavam por fora. Eles supuseram: esse cara, você não está sabendo o que aconteceu? Aí ele perguntou: do que se trata? E aí então eles começaram a explicar aquilo que aconteceu, contaram uma história. Então encontraram um estranho, começaram a contar a história, aquilo que aconteceu com Jesus Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras. Então está lembrando dos discursos, dos feitos miraculosos de Jesus. E como os principais sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia que estas coisas aconteceram. Então, nós temos esperança que ele ia ser o Redentor, mas foi morto, já passaram 3 dias. Aí, é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Eles estão relatando a história, é quase a história do Evangelho. No domingo, o túmulo vazio, os anjos, as mulheres. E aí, eles falam, e fomos lá, né? Na verdade, o Evangelho de João diz que João e Pedro correram até o túmulo, foram lá, entraram no túmulo, viram tudo vazio, né? Não encontraram Jesus naquele momento. Então, era o domingo da ressurreição ainda, eles estavam ainda tentando entender a coisa. E aí esse estranho
fala, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Então, esse estranho, como um judeu, falando com judeus, usa a linguagem bíblica. Olha, vocês são pessoas que não estão pegando bem a coisa. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele, Jesus, né? Em todas as escrituras. Então ele foi explicando por que Jesus foi assim. Olha essa profecia, olha essa escritura, olha esse salmo, olha esse texto profético, olha esse texto histórico, juntando a informação toda sobre Jesus. E conversa vai, versículo vem, chegaram. Quando se aproximaram para a aldeia, para onde deviam ir, ele fez menção de passar adiante. Então o estranho falou, bom, vocês vão ficando por aqui, Emaús, né? Tchau, eu vou continuar aqui. E aí eles disseram, não, fique conosco porque é tarde e o dia está chegando ao fim. Entra aqui, vem, você vai ter que parar em algum lugar para passar a noite, passe a noite conosco, já estamos conversando, essa prosa está tão boa, vamos continuar a prosa lá em casa. Convidaram, a hospitalidade é um elemento fundamental da cultura dos hebreus, dos judeus, trouxeram o homem para dentro de casa. Entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, ele pegou o pão, o abençoou, e depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram a Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. Então, por que agora eles viram? Bom, aí cada um vai dar a sua ideia, né? No texto não diz que quando Jesus pegou o pão, partiu, fez aquela oração, talvez lembrasse a oração da última ceia. Talvez lembrasse as várias ocasiões que Jesus partiu o pão, multiplicou os pães, ou o jeito de orar característico de Jesus, usando palavras características, ou o jeito, enfim. O momento lembrou Jesus. Até parece o momento da ceia, né? Partiu abençoar, partiu o pão e dar. Então, eles perceberam, quando eles perceberam é Jesus, ele sumiu. Aí realmente a coisa ficou mais séria ainda. E eles disseram, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as escrituras? Então, era mais do que a explicação da Bíblia que eu sentia. Eu sentia alguma coisa mais do que conhecimento, era a presença dele. Então, naquela mesma hora, já está escuro, eles na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, 10 quilômetros no escuro, mas foram. A notícia tinha que chegar logo. Onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, de fato o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha lhes acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. É característico, né? O partir do pão. Que para nós lembra mais coisas. Para eles lembrava talvez a ceia ou aqueles partires dos pães miraculosos das histórias do Evangelho. Versículo 36, falavam eles ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse que a paz esteja com vocês. Essa é a leitura que quero fazer hoje sobre esse caminhar e encontrar Jesus na caminhada. O Evangelho de Lucas, ele fez uma arte diferente de Mateus, de Marcos, sem dúvida de João. Lucas usa os mesmos materiais de Mateus, de Marcos, o João que é o evangelho diferente, mas os três primeiros, chamados sinóticos, cada um tem muito material parecido. Mas Lucas tem um pedaço do capítulo 9 ao capítulo 19, que é uma viagem. Chama-se, inclusive, os estudiosos de Lucas chamam a narrativa da viagem. A narrativa da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém para a sua morte. Então, essa narrativa tem uma série de materiais que só são de Lucas, né? Lições que Lucas traz, que Mateus não traz, que Marcos não traz. Algumas vezes todos trazem, mas essa narrativa caracteriza Lucas como um evangelho do caminho, da viagem, não é? Eles vão caminhando, eles vão se dirigindo para a cidade de Jerusalém, onde vai se consumar a obra de Deus na morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus e o início da
do reino de Deus, a difusão do Evangelho. Então, o Evangelho de Lucas é uma caminhada. E é interessante que o livro sequente a Lucas, que é o livro de Atos, né? Não sequente na ordem bíblica, mas o livro de Lucas e o livro de Atos são duas obras do mesmo autor, é o primeiro volume e o segundo volume. Então, Lucas é outra caminhada. É a caminhada do Evangelho da cidade onde ele foi proclamado, Jerusalém, até Roma, ou seja, até os confins da terra. Chegou no centro do mundo romano. Então, são duas caminhadas. A caminhada de Jesus para Jerusalém e a caminhada do Evangelho de Jerusalém para o mundo inteiro. E dentro de todas essas caminhadas, o Evangelho termina com esta caminhada. A caminhada de Emaús. A caminhada em que os discípulos encontram Jesus no caminho. E aí a gente vê que como é que Jesus se apresenta. Então eu quero tirar para vocês aqui 4 instâncias do Jesus que se apresenta. Ele primeiro se apresenta como um estranho. Várias vezes nos relatos do Jesus ressurreto, ele aparece como estranho. Maria Madalena viu uma pessoa no túmulo e pensou que era o jardineiro. E perguntou, o senhor está chorando, senhor, foi o senhor que tirou o corpo dele? Diga onde está para eu pegar e cuidar dele. Aí Jesus falou o nome dela e ela lembrou que era ele, reconheceu. Também lá em João capítulo 21, quando os discípulos fizeram aquela última pesca, eles também estavam lá passando a noite inteira pescando, não conseguiram nada. Aí tinha um estranho lá na margem. E o estranho falou, joga a rede do lado tal do barco. Eles jogaram, fizeram uma grande pesca. E aí o João disse, olha, o cara na praia lá é o Senhor. Aí eles foram ao encontro dele. Pedro foi primeiro, os outros vieram de barco depois. Quando chegaram lá, eles sabiam que era Jesus, mas não estavam reconhecendo. Eles sabiam que era, mas não reconheciam. Então, os discípulos encontraram Jesus em uma pessoa desconhecida. Eles conheceram muito bem Jesus nos dias da sua carne, conheceram bem Jesus quando ele estava na Galileia, pregando o Evangelho, mas nesse momento da ressurreição, às vezes, ele parecia um pouco diferente do que eles lembravam. De qualquer forma, o que eu queria chamar a sua atenção é que nós muitas vezes vamos encontrar Jesus no desconhecido, na pessoa desconhecida. Na verdade, é isso que Jesus falou lá em Mateus 25. Quando você tratar qualquer um desses pequeninos com misericórdia, com amor, com cuidado, foi a mim que você tratou desse jeito, lembra? Então, é uma concepção de vida que encontra Jesus nas pessoas. Qual é a caminhada que a ressurreição está nos convidando a fazer? A caminhada de ver Jesus em cada estranho. Porque se Jesus viesse aqui, vamos tratar ele assim, né? Vamos fazer tudo. Mas se é um estranho, estranho, deixa para lá, não conheço ele, não quero nenhum favor dele, ele não vai me dar nada, então deixa para lá. Não. A caminhada cristã é tratar todo estranho como se fosse o Senhor Jesus. E aí nós sempre temos certeza que estamos tratando as pessoas com amor, com consideração, com cuidado, com respeito. E essa é a grande virtude da caminhada cristã. Amor por todos os homens. Cuidado, respeito por todas as pessoas. Mas no caminho de Emaús, eles aprenderam a encontrar Jesus na pessoa desconhecida. Mas o Jesus também se encontra na história. Essa narrativa da história, Jesus, o Nazareno, o homem aprovado com milagres, com palavras poderosas, que foi acolhido pelo povo, mas as autoridades o mataram, e aí ele foi crucificado, foi sepultado, mas as mulheres disseram que ressuscitou e alguns viram lá, então é a história do Evangelho. Um outro lugar para encontrar muito bem Jesus é justamente na história. Observar como é que Jesus foi aquela pessoa que mudou a história dos acontecimentos todos. Então, olhar para a história da humanidade, olhar para a história do Evangelho e pensar em Jesus. Vamos encontrar Jesus na história, olhando e vendo os efeitos da presença dele no nosso mundo. No desconhecido, na história, mais ainda, na Escritura mesmo, na Bíblia. Eles falaram aqui que Jesus começou com Moisés, ou seja, começou em Gênesis
e foi por todo o Velho Testamento, não tinha o Novo Testamento escrito ainda, discorrendo sobre ele, Jesus. Então essa é a virtude da nossa caminhada cristã. Ler a Bíblia sempre com os olhos de quem encontra ali Jesus. Não é que nós vamos colocar Jesus lá no Velho Testamento, mudar o contexto, inventar a história. Não, não vamos fazer isso. Cada texto tem o seu sentido dentro do seu contexto. Mas a gente lê a história bíblica e encontra Jesus lá, porque aquilo que tem de bom, aquilo que tem de bonito, aquilo que tem de misericórdia, de amor, de bondade, a gente vê um pedacinho de Jesus ali. E esse convite da caminhada cristã é que a gente olhe para o desconhecido e veja Jesus nele. Olha para a história e veja Jesus mudando a história. Olha para a Escritura e veja Jesus na Escritura. E mais ainda, quando chegaram à mesa e eles fizeram lá a sua oração, lembraram de Jesus, né? Jesus orou, partiu o pão, abençoou, partiu o pão, eles ligaram. Nós fazemos isso no nosso rito semanal, né? Na ceia. Lembramos de Jesus, com o pão, com o cálice, do jeito como ele, Jesus, pediu que nós o lembrássemos e de uma forma que evoca a própria presença dele naquela mesa com pessoas. E quantas vezes Jesus se pôs à mesa? Quantas vezes partiu o pão? Quantas vezes abençoou as pessoas que estavam ali com aquele momento de oração? Então, vamos encontrar Jesus também nos ritos. Por isso que ritos são tão importantes. Por isso que a ceia é tão importante, mas não é só a ceia. Todo tipo de atividade que relembra, que rememora, que nos coloca de novo em contato com Jesus, são esses momentos, esses rituais positivos, rituais que não são mera tradição vazia, não é mágica, é um jeito da gente voltar a pensar em Jesus. Isso nos traz Cristo de volta na caminhada. E por último, realmente o Cristo, que a gente consegue encontrar o Cristo na invisibilidade dele. Ele estava com eles o tempo todo. Quando eles o reconheceram, ele sumiu. Eles foram correndo para Jerusalém para encontrar as pessoas. Quando encontraram, Jesus veio e falou: paz seja com vocês. Ele estava ali. O Evangelho de Mateus é um evangelho interessantíssimo porque ele não termina dizendo da ascensão de Jesus. Lucas fala da ascensão, não é? Marcos menciona a ascensão no final de Marcos que nós conhecemos hoje, mas Mateus não menciona a ascensão. Por quê? Porque ele fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Claro que Jesus ascendeu aos céus, isso não há dúvida nenhuma. Mas Mateus quer enfatizar que ele é Emmanuel, que ele está com as pessoas. E aqui também Lucas, do outro jeito, disse: ele está presente. Quando eles estavam conversando sobre ele, de repente ele apareceu e disse: paz com vocês, né? Shalom Lechem, né? Paz para vocês. Então, então esse Jesus das Escrituras é um Jesus que nos convida a encontrá-lo nessa caminhada. A caminhada está aí, gente. Todos os dias nós estamos ainda nessa caminhada. No livro de Atos, a igreja recebe o nome de O Caminho. Interessante, o livro de Atos, obra de Lucas, que narrou o caminho de Jesus da Galileia para a cruz e da cruz para o mundo inteiro e chama o nosso processo de seguir Jesus, chama a nossa religião de o caminho. O caminho onde nós vamos encontrar Jesus no desconhecido, o caminho onde vamos encontrar Jesus na história, o caminho onde vamos encontrar Jesus também na própria Escritura, o caminho onde vamos encontrar Jesus nos rituais, nas festas, nas celebrações nossas, o caminho que vamos encontrar Jesus no invisível, em todo momento ele está com a gente. E caminhando desse jeito, então nós estamos reatualizando essa viagem maravilhosa de Emaús. Nós somos os discípulos, nós estamos na caminhada e vamos encontrar Jesus em todos esses momentos. E se essa for a nossa caminhada, encontrando Jesus, como falei, no desconhecido, na história, na escritura, nos ritos e também na invisibilidade dele, então Jesus é aquele que está sempre nos dizendo: paz seja com vocês. Nós estamos sempre com Jesus. E essa é a beleza da nossa vida cristã. Então, irmãos e irmãs,
caminhe com Jesus. Que essa semana seja uma semana de encontrar Jesus em todos esses 5 aspectos. Que cada pessoa que você encontrar reflita para você alguma coisa de Jesus. Que cada momento que você pensar na história, no desenvolvimento da nossa história, na sua história, na história de todo o mundo, na história de um dia particular, você encontre lá a pessoa de Jesus nessa história. Que também você encontre Jesus na sua leitura bíblica diária. Que Jesus seja aquele que sempre aparece na Escritura. Não Paulo, não Pedro. É muito bom Paulo e Pedro, mas é Jesus que nós seguimos. E além disso, nos momentos de celebração, seja na igreja, seja pela internet, as nossas celebrações virtuais agora, né? A gente encontra Jesus nesse ritual que relembra, que nos coloca de novo em contato com o nosso Senhor. E, sobretudo, lembrar, quando nós estamos sozinhos, Ele está conosco. Quando estamos vendo o invisível, vemos Jesus ali, porque Ele está conosco sempre. Boa caminhada, fique com Deus, um abraço para todos.